Oséias, não é Oséias não, Sofonias. Sofonias capítulo 1, versículo 7. Antigo Testamento, um pouquinho antes aí de Mateus. Tem os profetas menores aí, Sofonias capítulo 1, verso 7. Aleluia, diz assim: calem-se diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. O Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Amém? Pode se assentar, por gentileza. Glória a Deus. O Pai tem uma palavra nessa noite para todos nós, amém? E Ele quer nos renovar nossa aliança com Ele. Quer fortalecer o teu espírito, a tua mente está bem ativada na palavra de Deus, para que o teu entendimento ele não esteja corrompido, amém? Nós aprendemos aqui que quando o nosso entendimento está corrompido, a nossa decisão ela é corrompida e nós erramos o alvo. E pela unção, pelo óleo do Espírito de Deus, nós conseguimos ter um entendimento correto, amém? Somente pelo Espírito Santo você consegue compreender a palavra de Deus, Se você não tiver o Espírito de Deus trazendo a revelação, você entende que a Bíblia é um livro comum, que você lê, é um livro histórico, mas com entendimento, com a unção do Espírito na tua mente, você tem a revelação, você tem um entendimento correto. E você é como uma flecha na aljava do Senhor. E você é lançado no alvo certo. Deus te criou para que você acerte o alvo, amém? Para que você não seja distraído, para que você não seja roubado, para que você não perca tempo e viva a sua vida em círculos, Você viva no mesmo lugar, Você acha que as coisas estão acontecendo, mas quando passam anos você tem uma frustração porque você não saiu daquele estágio. Você continua com as mesmas limitações, continua com os mesmos problemas, Você não evoluiu, você não evoluiu o teu espírito, a mente, a tua vida. Isso é muito triste, isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E aqui a palavra diz que o dia do Senhor está perto. Nós precisamos ter o temor do Senhor, O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E quando nós temos o temor a Deus, nós sentimos no nosso espírito que esse dia está chegando, amém? O dia do Senhor está próximo. Aleluia. E aí o Senhor me deu uma palavra sobre nós repararmos, o templo do Senhor. Quem é o templo de Deus? Eu e você, amém? Nós somos o templo do Senhor. E para que haja santificação na terra, o templo ele precisa ser restaurado, aleluia. E lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 34, no versículo 3, Segunda Crônicas 34, versículo 3. No 8º ano do reinado, sendo ainda moço, Josias começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano começou a purificar Judá e Jerusalém dos lugares altos, dos postes da deusa Aserá e das imagens de escultura e de fundição. Na presença dele, derrubaram os altares dos Baalins. Ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles, quebrou os postes da deusa Aserá e as imagens de escultura e de fundição, reduziu-os a pó e os espalhou sobre as sepulturas dos que tinham oferecido sacrifício a esses ídolos. Queimou os ossos dos sacerdotes pagãos
sobre os altares deles e purificou Judá e Jerusalém. Fez o mesmo na cidade de Manassés, de Efraim e de Simeão, até Naftali, por todos os lados do meio das suas ruínas, depois de derrubar os altares, os postes da deusa Aserá e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó. E depois de despedaçar todos os altares de incenso em toda a terra de Israel, Josias voltou para Jerusalém. Josias aqui, ele estava com 16 anos, porque ele começou o seu reinado com 8 anos de idade, porque o seu pai reinou por 2 anos e morreu, assassinado. O seu avô reinou por 55 anos, né? E foram homens perversos diante dos olhos do Senhor, porque ele perseguia aqueles que eram humildes, aqueles que eram piedosos, né? Ele destruía a verdadeira religião, e eram homens perversos, que introduziram ídolos ao templo do Senhor. E aí quando ali Josias, ele começa a buscar, né, que fala que no 8º ano do seu reinado, ele, ainda moço, Josias começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Em Provérbios 22 diz que nós não devemos remover os marcos antigos dos nossos pais. Como é importante uma paternidade, como o inimigo, ele luta para destruir o princípio, né, de uma família, de um fundamento familiar, um fundamento estruturado. Nós vemos aí, né, nós estamos aí pela história, e você que conhece a história, né, da nossa nação, você que acompanha aí, né, os noticiários, a política, como que o inimigo, ele se levanta através de autoridades para poder governar, né, para destruir os princípios, os fundamentos antigos, tirar as Bíblias das escolas, né, tirar a oração das escolas. Então nós vemos que o inimigo, ele luta contra isso, ele guerreia, né, contra isso. E nós, como povo de Deus, nós precisamos, né, entender que nós não podemos remover os marcos antigos dos nossos pais, porque aqui Josias, ainda moço, ele compreendeu isso, ele teve um entendimento de buscar o Deus do seu pai Davi. Davi foi um rei, né, e outros reis já tinham reinado depois de Davi, até chegar em Josias. E ali havia né, os patriarcas da nação de Israel. E eles valorizavam seus patriarcas, seus pais, né? Só que existiam ali muitos reis que governaram sobre Israel, que não honraram a Deus, não foram fiéis a Deus. Eles desprezaram os mandamentos do Senhor, que deu a Moisés. E aí Josias, ele começa a entender isso, porque eles encontram, quando ele começa a restaurar o templo do Senhor, eles encontram ali o livro da lei, o livro da aliança, que era o livro de Deuteronômio, onde tinha as alianças, né? Onde tinha ali as leis de Deus, que o povo, né, tinha que guardar os mandamentos de Deus. E eles entendem aqui, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 12, abra comigo, que Deus tinha ordenado que eles precisariam destruir os altares a outros deuses, porque Deus não aceitava adoração a outros deuses, né? Nos mandamentos de Deus, lá em Êxodo, acho que no 20, fala dos mandamentos do Senhor, e aí fala que ele não aceitava adoração a outros ídolos. E aqui no capítulo 12 de Deuteronômio, fala assim: são estes os estatutos e juízos que vocês devem ter o cuidado de cumprir todos os dias que viverem na terra, que o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes deu por herança. Destruam por completo todos os lugares onde as nações que vocês irão expulsar serviram seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre as colinas e debaixo de árvores frondosas. Derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, queimem os postes da deusa Aserá, despedacem as imagens esculpidas dos deuses e façam com que o nome desses deuses desapareça daquele lugar. Não é assim que vocês devem adorar o Senhor, seu Deus. Pelo contrário, busquem o lugar que o Senhor, seu Deus, escolher dentre todas as tribos para ali pôr o seu nome e sua habitação. É para lá que você deve ir. A esse lugar você deve levar o seu holocausto, os seus sacrifícios, seus dízimos, ofertas que vocês prepararam, as ofertas prometidas, as voluntárias, as primícias da vaca, da ovelha,
Ali vocês comerão diante do Senhor seu Deus e se alegrarão em tudo que fizerem, vocês e suas famílias, no que o Senhor seu Deus o tiver abençoado. Vocês não farão como hoje estamos fazendo aqui, cada um segundo melhor parece. Nós não vamos fazer segundo o que nos parecemos bem, amém? Porque nós somos propriedade de Deus. Quando você entregou sua vida a Jesus, você teve um entendimento, a revelação disso, né? Você não está fazendo porque seus pais te ordenaram, né? Uma religião que vai passando ali, você sem entendimento, você cumpre, por temor, né? Mas tendo um entendimento da revelação, que Jesus morreu na cruz, que você precisaria nascer de novo, e hoje você é nova criatura, você não tem o domínio da sua vida mais, né? Nós entendemos pela palavra que nós somos propriedade de Deus, propriedade exclusiva, peculiar, e que nós não devemos tomar decisões segundo aquilo que parece melhor para nós. Olha como é que a palavra nos exorta, amém? E ali o Senhor fala para aquele povo, né? O povo dele, o povo santo, vocês vão destruir, né, os postes ídolos, os deuses, em lugares altos, vocês vão aniquilar, vocês vão fazer desaparecer daquele lugar. O Senhor é um Deus que Ele não aceita, querido, que você dê glória para outros deuses, outras coisas. A Bíblia fala que nós temos que adorar o Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Então, quando nós entendemos isso, nós entendemos também que existem altares que são levantados no nosso coração. Altares quando você entende que você precisa educar o teu filho. A forma como você educa o teu filho é um altar que você levanta na tua vida. A forma como você se relaciona com o teu marido, com o teu cônjuge, é um altar que você levanta para o Senhor. A forma como você trabalha, né, que você sujeita ali ao seu chefe, a forma como você se submete ali, que você honra, a forma como você trabalha, é um altar que você levanta na tua vida ao Senhor. A forma como você oferta na casa de Deus, dizima, primicia, é um altar. Então, tudo o Senhor analisa, todo o nosso coração, porque Deus, Ele não aceita metade de nós, Ele não aceita o resto de nós. A forma como você buscar Deus na sua casa, quando você buscar Deus, né, vem para a igreja. Se você buscar Deus uma vez por semana, você toma banho uma vez por semana, você come uma vez por semana, mas a nossa vida espiritual a gente deixa, né, do jeito que dá. É um altar que você tem levantado ao Senhor. E aqui no livro lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18. Versículo 18 de 1 Pedro, capítulo 2. Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo temor. E não somente se Ele for bom e cordial, mas também se for mal. Porque isto é agradável a Deus. Que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência. Se entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência. Isto é agradável a Deus. Então olha só, a gente às vezes quer fugir do sofrimento, né? A gente quer fugir das decepções, dos conflitos, nós queremos fugir da rejeição. E os altares que nós levantamos na nossa vida são altares que não atraem a presença de Deus. Às vezes a gente relaciona com alguém na igreja, tem uma comunhão, mas a gente também fica naquela lá, peraí, aquele meu irmão está fazendo algo que desagrada a Deus, eu vou ficar na minha, não vou falar, não vou exortar ele não. Porque eu não quero ser rejeitado por ele, porque ele pode ficar bravo comigo, a gente vai parar de relacionar, vamos parar de ter comunhão, né? E aí você está estabelecendo ali um altar, que a Deus não está agradando, mas a outros deuses. Espíritos ali malignos estão se agradando disso, né? E aqui fala, né, do trabalho do seu chefe, se ele é mal com você, aí as pessoas ficam, né, desesperadas. Pastor, ora comigo, meu chefe está me perseguindo, né? E às vezes ele pede até para você né, fazer coisas erradas, e você, para não perder o emprego, você se submete.
Então, às vezes, a gente quer fugir do sofrimento, quer fugir de um conflito, de você ficar desempregado, e você não é fiel a Deus. É um altar que você levanta. E aqui, o que atrai a presença, o que atrai a bondade, o que atrai o Senhor nas nossas vidas, é nós sermos fiéis a Ele, nós permanecemos, nós sofremos, né? Você sofrer, né? Você ser afligido e suportar com paciência no Senhor, para que você seja aprovado, porque nós, irmãos, cristãos, que temos conhecido a palavra de Deus, nós vamos passar por provações, porque o Senhor vai permitir sermos provados por Ele, amém? Ele vai permitir você passar por provações e ser provado, para que você seja aprovado, e você possa receber a herança, porque o filho, ele não despreza a herança. Deus tem herança para os seus filhos, Ele é um Deus bondoso. Ele não é um Deus que tem prazer no nosso sofrimento, não. Mas Ele sabe que o sofrimento, Ele vai gerar em nós tantas coisas boas. Vai gerar um caráter, né, reto. Ele vai gerar em nós perseverança, pessoas fortes, que não se abalam, amém? E é por isso que nós passamos. O sofrimento, ele vai nos levar e nos ajudar a sermos obedientes a Deus. Porque você vê uma criança mimada, que tudo tem na mão, né? Você dá tudo para a criança. Às vezes você passa uma infância tão difícil, e aí você hoje tem uma condição boa, e você quer dar o melhor para o seu filho. E aí você erra o alvo, né? Porque você quer dar o melhor, você tem um amor por ele, você quer dar o melhor, amém, glória a Deus, né? Só que aí você exagera aí, né? Em dar tudo, você não coloca princípios, ensinos, né? Princípios da palavra, e ele vira aquela criança mimada, né? E aí você vai corrigir, ele grita, ele faz aquele show, né? Você vai numa loja, num shopping, algum lugar público, e ele faz aquele escarcéu. Eu lembro de um professor falou para mim um dia, quando eu estudava, ele deu um exemplo do filho dele, que ele levou o filho dele no shopping, e o menino era muito mimado mesmo. Aí o menino queria uma coisa e falou assim, não, isso aí não é saudável, vamos comprar outra coisa. O menino sentou, deitou na praça de alimentação e começou a chorar, a gritar, a espernear. Aí sabe o que ele fez? Ele fez que nem um menino, deitou e começou a gritar, a espernear. Corajoso, né? E o menino parou na mesma hora. Então, olha que coisa mais horrível, né? Às vezes, a gente quer, Deus, eu quero as tuas bênçãos, eu estou aqui, eu estou servindo ao Senhor, eu quero, né? Mas a gente não quer fugir de sermos, né, transformados, sermos lapidados pelo Senhor. Porque o entendimento hoje, o seu entendimento presente, vai fazer você desfrutar no seu futuro os tesouros de Deus. Existem tesouros para ser liberado sobre a tua vida, mas você precisa ter um entendimento correto hoje do Senhor, amém? Né? E aqui Josias, né, ele começou, ele foi comparado na palavra como Davi, como o rei Ezequias, que tiveram temor a Deus, e ele começou a destruir os altares. E aqui nós vemos, né, no 2 Crônicas, que também, olha só, ele começou. Olha o que ele fez. Ele quebrou lá no versículo 4. Na presença dele derrubaram os altares dos Balaíns. Ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles. Quebrou os postes da deusa e as imagens de escultura, de fundição. Reduziu-os a pó e os espalhou sobre a sepultura dos que tinham oferecido sacrifício aos ídolos. Aqueles lá também, os falsos profetas, né, os servos, as pessoas que adoravam esses ídolos, ele queimou, ele pegou o pó e jogou na sepultura deles. Isso dava a dizer o quê? Que aqueles deuses não eram nada, que eles eram fracos, eles não podiam fazer nada. Isso era uma ofensa. Então ele com essas atitudes, ele exaltou o nome do Senhor. Ele exaltou o nome do Senhor. Então ele destruiu os lugares altos daquele lugar, de Jerusalém, de Judá, ele santificou. Em Deuteronômio 16, ele celebrou a Páscoa. Sabe qual foi a última vez que o povo de Israel tinha celebrado a Páscoa? Foi quando existiam juízes sobre o povo de Deus, né? Lá no livro de Juízes eles celebravam. E aqui nós vemos esse cenário há 600 anos antes de Cristo. 600 anos antes de Cristo, ou seja, muito tempo depois, ele foi reparar o altar, porque era um mandamento do Senhor, né? Deuteronômio 16, eles tinham que celebrar a Páscoa,
Porque a Páscoa, o sacrifício, ele tipificava o que? O sacrifício de Cristo. Deus é um Deus tão zeloso, é um Deus que exige de nós cada detalhe, detalhes da palavra, detalhes da vida com Deus. O Senhor não despreza isso, Ele é um Deus de detalhes, é um Deus de zelo. Então o Senhor, Ele colocou toda a lei, todos os mandamentos para o povo obedecer. Então em Deuteronômio 16, falava ali da Páscoa. Vamos ler aqui um trecho. Guardem o mês de Abibe e celebrem a Páscoa do Senhor seu Deus, porque o mês de Abibe o Senhor seu Deus o tirou do Egito. De noite sacrifiquem como oferta de Páscoa ao Senhor seu Deus um animal, né? E aí a gente sabe a história. No 3, na Páscoa vocês não devem comer pão fermentado, porque eles tinham que sair apressadamente, né? Então eles tinham que comer pão. Hoje eles comem pães asmos por esse ato da Páscoa. Eles estavam sendo libertos da escravidão do Egito, né? E eles precisavam assar ali o cordeiro, comer o cordeiro todo, por inteiro, não deixar nada para o dia de amanhã. E eles tinham que sair dali apressadamente. Então nós vemos aqui no sacrifício, na celebração da Páscoa, nós vemos um povo que existia um sacrifício, a ausência de tudo que contamina. Eles precisavam queimar o cordeiro inteiro, né? E não poderia ter fermento no pão, porque não dava tempo. E simbolizava a gente tirar a contaminação dos prazeres da carne, né? E não podia deixar nada para outro dia. Deus, Ele quer que nós tenhamos uma atitude, né, imediata, quando nós entendemos a palavra, de corrigirmos, de repararmos. Existem altares no nosso coração que precisam ser reparados. Porque, igual eu falei aqui, né? A forma como você faz tudo é um altar. Tudo. Se você, até no seu relacionamento conjugal, né? Se existe ali uma troca, se existe algo ali que você faz por interesse, né? Você está levantando esses altares. E é por isso que talvez a tua vida não tenha mudado, a presença de Deus não tenha se manifestado. Porque Deus é um Deus real, Ele é um Deus de relacionamento, Ele é um Deus que Ele quer nos conduzir debaixo da sua glória, igual o povo no deserto. Quando eles caminhavam ali, durante o dia, tinha ali a nuvem que os conduzia. Quando a nuvem parava, eles paravam. À noite, existia uma coluna de fogo, e eles eram conduzidos por essa coluna de fogo. Quando eles tiveram que abaixar acampamento, a coluna parava, e eles ali ficavam. Eles só se moviam quando Deus se movia. E é assim que nós, cristãos, devemos nos mover. Devemos ter esse estilo de vida, dependentes do Senhor. Entender que a presença dEle é tudo para nós. A presença vai nos levar a acertar o alvo. A presença vai trazer proteção, segurança, convicção nas nossas escolhas. Porque o Senhor tem nos preparado para algo maior. Deus, Ele te chamou para algo maior. Deus não te chamou para ser um crente que ocupa um banquinho na igreja, não, meu irmão. Deus te chamou para viver o propósito dEle, para queimar dentro de você o amor, a paixão por Ele, e você saber que você foi escolhido por Deus para ser um canal, para tocar outras vidas, para você alimentar, você ser um dispenseiro de Deus. Amém? Você é um dispenseiro de Deus. Você é alguém escolhido por Deus para carregar a glória dEle. Você é o templo do Espírito Santo, né? A Bíblia fala isso, que nós somos o templo do Espírito Santo. E quando nós restauramos o templo, nós trazemos santificação na terra. Deus quer santificar Pouso Alegre. Deus quer santificar a tua casa, o teu bairro, o teu trabalho. As pessoas que estão ao teu redor vão sentir a presença de Deus. As pessoas que você convive no teu trabalho, na tua casa, nos teus familiares, elas vão sentir, elas vão ser tocadas pela presença de Deus que está na tua vida, querido. Porque você é templo, Deus habita em nós, Ele tabernaculou entre nós, Ele habita em nós, o Espírito de Deus, o Deus vivo. E é por isso que nessa noite o Senhor, Ele quer derrubar altares aí que estão caídos. Altares que não glorificam a Deus, que não têm o entendimento, que não têm os mandamentos, que não tem a essência de Cristo. Nessa noite o Senhor quer derrubar. Querido, é algo tão poderoso, o mundo espiritual é algo tão poderoso, que o Senhor, Ele está trazendo entendimento, Ele está abrindo os teus olhos espirituais, Ele está te ativando no Espírito, para que você entenda. Querido, tem dia que eu acordo e eu sinto o peso da batalha.
Eu sinto o peso. Eu falei, peraí, hoje o negócio tá terrível. Vamos pro quarto, vamos guerrear. E aí fico lá 2 horas guerreando, intercedendo pela igreja, intercedendo pela cidade, intercedendo pelas autoridades. Porque a palavra de Deus nos fala que nós devemos orar pelas autoridades. Entende o lugar que o Senhor está nos levando? Entende o lugar que Deus quer te levar, te conduzir? Por isso que você tem que ser um inconformado, porque o Senhor, Ele só mostra a sua força para aqueles que são inconformados. Quantos querem conhecer a força de Deus? O nosso Deus é um Deus forte. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Deus das guerras, das grandes batalhas. O nosso Deus querido, imagine Deus, né? A gente vê aí o inimigo fazendo o que quer na terra. Porque a Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. E a gente vê tanta atrocidade, tanta coisa ruim, tanta perversidade na terra. E a gente fala, cadê Deus? Mas o Deus não é o Todo-Poderoso? Ele criou todas as coisas. Quando você não faz nada, você está validando o que é falso, o que é mal. Quando você não se posiciona para aquilo que o Senhor te chamou, você está validando a maldade do mundo. Você está validando a perversidade do mundo. O que é falso, o que é profano, altares que estão sendo profanados, você valida quando você fica indiferente ao teu chamado. Quando você é indiferente a uma palavra que tem que trazer conserto, correção. Porque Deus, Ele ama, Ele corrige a quem ama. Ele é um Deus Pai. Quando fala que de Josias, fala que ele começou a buscar o Deus do seu pai Davi. Nós temos que ter um pai espiritual, pais que nos dão destino. Quando ele buscou o Deus do pai dele, ele teve um destino, porque aqui ele traz, né? Ele busca ali uma profetisa da época. Você pode ler lá em Crônicas 34, 2 Reis 22, a história toda. Ele procura a profetisa. Está lá em 2 Crônicas, 2 Reis. No versículo 11. Segunda Reis 22, verso 11. Quando ouviu as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas roupas. Então deu ordens a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Zafã, e Achou, filho de Micaías, Zafã, o escrivão, e Asaías, servo do rei, dizendo: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, a respeito das palavras deste livro que foi encontrado, porque é grande o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porque os nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo o que está escrito a nosso respeito. Então o sacerdote Ilquias, Aicão, foram falar com a profetisa Uda, esposa de Salum, encarregado das vestimentas da casa do Senhor, filho de Tikva, filho de Arás. Uda morava para a cidade baixa de Jerusalém. Eles lhe contaram o que havia acontecido e ela lhe disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, digam ao homem que os enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que o rei de Judá leu, por terem me abandonado e queimado incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Mas ao rei de Judá, que os enviou para consultar o Senhor, digam o seguinte: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu, visto que o seu coração se enterneceu e você se humilhou diante do Senhor, quando ouviu as ameaças que fiz contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam objeto de horror e de maldição, rasgou as suas roupas e chorou diante de mim. Também eu ouvi a sua oração, diz o Senhor.
Por isso deixarei que você morra e seja sepultado em paz, e os seus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar. Então eles levaram esta resposta ao rei. Então olha só, existem consequências para o pecado. Deus, ele nos perdoa, Deus, ele é misericordioso, mas existem consequências. Então o rei Josias, quando ele leu o livro da lei, os mandamentos de Deus, ele rasgou as suas vestes, ele se humilhou diante de Deus, ele chorou, ele, clamou a Deus, para que não viesse juízo sobre o povo. E ele foi e obedeceu, ele começou a trazer, reparar ali os altares, começou a trazer novamente, a Páscoa, eles fazendo o ritual da Páscoa, ele começou a renovar a aliança, de Deus ali com o povo. Mesmo assim, o decreto de juízo sobre o povo, Deus não tinha aliviado, Você vai morrer em paz, Você vai ser abençoado, você vai ficar livre. Mas o povo de Deus não, o povo vai receber as consequências desses atos, dos pais deles. E aí o povo mais tarde, mais para frente, eles foram escravizados ali, foram levados para o exílio, para a Babilônia, foi destruída ali a cidade, os muros e tudo mais. E lá em Jeremias ele era filho de Ilquias, o sacerdote. No livro lá de Jeremias, no capítulo 1, 2. No capítulo 2, verso 11. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, mesmo que não fossem deuses de verdade? Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum. Fiquem espantados com isso, ó céus, fiquem horrorizados e cheios de espanto, diz o Senhor, porque o meu povo cometeu 2 males, abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas que não retêm águas. Eles trocaram o Deus da glória por coisas que não fazem o menor sentido. Amém, queridos? E o Senhor, Ele quer nos alertar, Ele quer nos fazer enxergar isso. Nós temos entendimento, porque a cada dia que passa, nós temos feito isso. Nós temos sido tão inconstantes, nós não temos convicção. Nós somos levados, conduzidos, pela vida. Vamos trabalhar, vamos comer, vamos sair, vamos passear. Mas o Pai, Ele traz um destino certo. Você vai desfrutar das bênçãos de Deus, porque o nosso Deus é um Pai, e Ele se alegra em nos ver vivendo uma vida em abundância. Só que existe um destino, um propósito, que você precisa construir dentro de você, uma vida do Espírito, de princípios, de altares que atraem a presença de Deus. Para onde você for, onde você ali se reunir, você vai passear, você vai para a casa dos parentes, você faz uma oração. Na sua oração de agradecimento da refeição, você vai atrair a glória. Sabe por quê? Porque o Senhor tem se agradado de ti. E aí outros vão beber dessas águas. Pessoas que estão sedentas, pessoas que estão sofrendo por não conhecerem um Deus maravilhoso. Mas você precisa ter um entendimento que Deus, Ele tem ciúme de nós. Deus tem ciúme de nós. Ele não divide a glória dEle com ninguém. É tudo para a glória do Senhor. Você precisa se mover nele. Para Ele, por meio dEle são todas as coisas. Então nós precisamos nessa noite, queridos, quebrantar o nosso coração. Nós precisamos nessa noite reparar, sabe? Reparar. Porque hábitos é algo tão assim forte, que você não consegue mudar, querido, se não for através da fé. Você está tão habituado a viver daquela maneira, sabe? Uma maneira totalmente contrária à vontade de Deus, totalmente contrária, totalmente fora daquilo que Deus quer. Mas você está tão habituado, tão enraizado nos hábitos, que somente pela fé, querido, você vai conseguir mudar os seus hábitos e ter uma vida, um estilo de vida que agrada o Pai. Um estilo de vida que faça que você cresça espiritualmente,
Que a tua mente ela seja renovada a cada dia pela palavra, pelo teu relacionamento com Deus, pela tua adoração, pelo teu louvor, pelas suas ofertas que você oferece ao Senhor todos os dias, por aquilo que você se alimenta, por aquilo que você vê. Existem altares aí profanados, né, sexuais. Seus olhos têm visto coisas impuras, imundas, e têm profanado o templo. Você é templo do Espírito Santo. Você pode dizer isso nessa noite? Eu sou templo do Espírito Santo. Amém, querido. E nessa noite o Senhor, Ele quer te santificar, te purificar. Ele quer restaurar os altares, todos os altares, todas as áreas da tua vida. Existe um altar aí que está profanado. Algum altar está profanado, porque nós estamos sendo aperfeiçoados de glória em glória. Deus tem nos transformados. Amém? De glória em glória Ele tem transformado a nossa vida. Então estamos aqui porque nós precisamos dEle. Estamos aqui porque nós ansiamos por Ele. E Ele quer fazer de você um vencedor. Ele quer fazer de você alguém que atinge o alvo certo. Aleluia. Lá em 2 Crônicas, 2 Coríntios, Novo Testamento. Capítulo 12. O Espírito Santo está aqui, Ele está tocando o teu coração. O Senhor está quebrantando o teu coração, Ele está tirando as escamas dos teus olhos. O Senhor está movendo nesse lugar. Você é propriedade peculiar de Deus. Você é escolhido de Deus. O Senhor está tocando em você e está ministrando o teu espírito. Você vai sair daqui, querido, leve nessa noite. Leve, com os teus olhos fitos em Jesus. Eu tenho um alvo, eu não vou me desviar, eu não vou me distrair, porque o Senhor me escolheu. O Senhor é zeloso, Ele tem ministrado na minha vida, Ele tem se investido em mim, pelo Espírito Santo dEle. A Bíblia fala que o Espírito Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Em nome de Jesus, o inimigo não vai te roubar, querido. Aquilo que Deus quer liberar nessa noite, o inimigo não vai te roubar. Amém? Em nome de Jesus. 2 Coríntios 12, 9. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Deus, Ele quer, querido, trazer uma esperança nova para você nessa noite. Quando você estiver se sentindo fraco, quando você estiver sendo perseguido, quando você estiver sentindo oposições contra a tua vida, você vai se alegrar em Deus. Sabe por quê? Porque é na fraqueza que o poder de Deus é aperfeiçoado em nós. E olha que Paulo fala: para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então não é quando as coisas estão tão boas, né? Tá tudo dando certo, tá tudo prosperando, né? Você não tem problema com nada. Não é dessa forma que o poder de Deus repousa sobre nós. Mas é na sua fraqueza, na luta. É quando você está cansado. É quando você vê a situação. Você quer, né, o inimigo quer que você desanime. E você às vezes fica baqueado mesmo. Mas tem que entender, você tem que trazer esse princípio para a tua vida. A tua graça, Senhor, me basta. O teu poder, ele se aperfeiçoa. É nesse momento que eu estou fraco. É nesse momento que eu estou sentindo perseguido. A oposição está grande. Na minha casa o clima está pesado, né? E aí por quê? Porque o poder de Deus, ele vai repousar sobre você, quando você tiver esse entendimento. Quando você entender isso. Então o Senhor quer que você se levante todos os dias com esse entendimento. Senhor, a tua graça me basta. Eu dependo do Senhor. Eu dependo do Senhor. E eu vou me alegrar, porque a tua graça me basta. E o poder de Deus vai repousar sobre você, querido. E tudo vai bem para você. Ele vai na tua frente. Ele vai resolvendo os problemas para você. Quando o poder dele se repousar sobre você. Entende? Quando o nosso problema muitas vezes é o nosso entendimento. Quando você tem um entendimento correto, o Senhor, ele age na tua vida. Deus, ele só vai manifestar o poder dele na tua vida quando você entender. Quando você reconhecer a sua fraqueza. E você não se entristecer por isso, não. Aleluia.
1 Pedro, volte lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz que vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Amém? Glória a Deus. Só que Deus, Ele não quer que você viva de misericórdia. Muitos têm vivido de misericórdia, porque sempre tem errado o alvo, né? Você tenta ir na sua força. Hoje o pastor Michel falou isso, né? Maldito aquele que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Maldito és. Então, se a gente é maldito por confiar na nossa força, quando a gente não tem total dependência do Senhor, a gente tem a tendência mesmo de tomar as decisões que a gente está vendo que é a melhor, aos nossos próprios olhos, né? Você tem ansiedades e você acaba se movendo na sua ansiedade, na hora que você não tem que agir. O Paulo já falou isso aqui, né? Que a ansiedade é isso, é onde na hora que você tem que ficar quieto, parado, você se move, você toma decisões. E o medo te faz parar quando você tem que agir, né? Então, Deus, Ele não quer que você fique vivendo de misericórdia. O Senhor, Ele quer que você viva, querido, no poder dEle, na autoridade dEle. Porque o povo, aqui fala que nós não éramos povo. Vocês nem eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. E o povo que conhece o seu Deus, ele se torna o quê? Forte. E ele toma atitudes fortes na terra. Tudo que nós nos movemos, nós somos vencedores, nós somos vitoriosos. Porque nós temos um Deus assim. Nosso Deus é poderoso. E Ele só vai mostrar a força dEle quando nós, querido, quando nós tivermos entendimento. Você precisa ter entendimento, buscar um entendimento, buscar o discernimento espiritual. E fugir dos seus hábitos antigos. Hábitos que têm te atrapalhado. Como é difícil mudar os nossos hábitos, como eu disse. Você já acorda, já automaticamente você já está fazendo as coisas sem pensar. Não é verdade? Você já acorda, vai ao banheiro, quando vê você está tomando seu café, quando vê você já está saindo. É um negócio assim terrível. E você deixa de receber muito de Deus. Você deixa de receber a potente mão de Deus ao seu favor naquele dia. Você perde, você é roubado. Porque não é possível que esse mundo, querido, né, caído, onde o príncipe desse mundo é Satanás, ele é mais forte que o povo de Deus. Nós precisamos estar inconformados com isso. Deus só vai se manifestar quando você estiver inconformado. Ah, mas dá preguiça de pensar em ter que fazer a obra de Deus. Dá preguiça de pensar no chamado de Deus na minha vida. Você já olha assim, né? De baixo para cima. Sendo que o Senhor quer levar você lá para cima. E olhar as coisas de cima para as coisas que estão na terra. Que são pequenas. Porque maior é o nosso Deus. Ele nos capacita. Ele tem o Espírito Santo que derramou em nós para nos capacitar a nós santificarmos a terra. Quando restauramos o templo, há santificação na terra. Deus não quer levar-nos a vivermos um exílio, um cativeiro. Deus não quer, pelos seus pais, ter desprezado os mandamentos de Deus. Porque o Senhor tem levantado pais espirituais que dão destino. E você não pode desprezar mais, amém? Deus está te despertando a você se colocar como um filho que tem um destino, um alvo certo. A essência está fluindo aqui dentro, porque você está ligado na videira, que é Cristo, a videira verdadeira. Os ramos, eles são enxertados pela videira, que é Cristo. Você vai ser enxertado a cada dia pela videira. Você não vai andar independente, mas você vai andar dependente do Senhor. E aí o Senhor vai te mostrando todos os dias os altares, que esse aqui você tem que consertar. Está vendo a forma como você fala? É um altar profanado. Você está falando igual ao seu pai. Você está agindo que nem seu pai, uma herança caída. Eu tenho uma herança real para você, né? Vocês são geração eleita, sacerdócio real. Existe uma herança real, uma herança do céu para nós.
Uma herança que tem nos aperfeiçoado todos os dias. Nós somos inconformados porque sabemos que há mais de Deus para nós, para nos aperfeiçoar. Por isso que a conformidade é algo maligna. Porque a conformidade, ela quer deixar você confortável. E nós gostamos do conforto. Quantos gostam de ter um lar confortável, né? Uma cama gostosa, né? Um carro bom. É muito bom isso. Mas o Senhor nos dá para nós desfrutarmos, para nós usarmos, porque vai ficar tudo aqui na terra. Não vai ser levado para o céu quando você for morrer. Então a gente não pode dar valor acima daquilo que é. Nós temos que valorizar o que está dentro de nós, o que está sendo investido aqui dentro. Deus, Ele dá coisas, né, a consequência da bênção de Deus, mas o que o Senhor investe, Ele investe aqui, ó, dentro de mim. Ele investe no meu caráter, Ele investe no meu espírito, né, nas minhas emoções, na minha mente. O Senhor está investindo, o Senhor está enxertando todos os dias algo novo, para que eu tenha entendimento de águia, visão de águia, querido. A águia vê longe. O Senhor quer fazer você como águia, Ele não quer fazer você como uma galinha que olha para o chão, sabe, todo dia está olhando as coisas assim no chão. Você não está enxergando o que o Senhor está fazendo lá na frente. O povo caminhava no deserto, e aqueles que ficavam para trás, os amalequitas, o povo inimigo, eles vinham e pegavam aqueles que estavam fracos, estavam sozinhos, e matavam aqueles, porque a nuvem está andando. A nuvem está andando, você precisa andar junto. Você precisa andar junto, querido, e parar de se conformar em ficar atrasado. Porque quando as coisas de Deus acontecer de uma forma impactante, quando vier a explosão nessa cidade, do que o Senhor vai fazer, você não pode estar fora. Aí depois você vai ficar com vitimismo. Mas por quê? Por que aquilo não está acontecendo na minha vida? Mas por quê? Perdi tempo. Aí você está aquela criancinha bebendo leitinho ainda, reclamando, sabe, chorando, chupetinha na boca, sendo que era já para você ser um gigante espiritual. Você está ganhando almas, você está prosperando, você está sendo um empresário para investir na obra de Deus, em missões, porque é isso que Deus tem para a igreja. Deus quer levantar você, querido, não é mais só para você ser um funcionáriozinho, não. Deus quer te levantar como cabeça. Deuteronômio 28 fala das promessas, da bênção e da maldição. Muitos têm escolhido a maldição, porque se vê pequeno. Quem sou eu para ter uma empresa? Ah, Deus sabe de onde eu vim, meu pai nem estudou, minha mãe nem estudou. E eu sou tão humildezinho. Gente, eu vejo Deus fazendo tanta coisa em pessoas que não têm estudo, pessoas mais que têm fé, que têm disposição, que não, sabe, crê num Deus soberano, um Deus poderoso que pode fazer maravilhas, um Deus que faz milagres, proezas. Ele é o Deus do impossível. Ele quer manifestar na tua vida quem Ele é, querido, não o Deus que você imagine que seja. Por isso que você tem levantado altares a outros deuses no teu coração, porque você não tem conhecido Deus, o Deus que nós temos conhecido, um Deus lindo, um Deus que nos faz triunfar, que nos faz reinar. Nós somos reinos sacerdotes, Ele nos chamou para reinar. Aquilo que nós ligarmos na terra é ligado no céu. Sabe que autoridade é essa? Quando você ora para alguém e você fala para ele assim: querido, Deus está te abençoando, o Senhor está arrancando esse câncer da tua vida agora. Você está ligando na terra e está sendo ligado no céu. O Senhor está fazendo, Ele está mostrando a mão poderosa dEle, porque você está inconformado. Você olha alguém doente e você se compadece daquela pessoa. Você não fica com dó, porque a dó leva você a errar o alvo. Você tem compaixão, você tem amor, você tem conformidade para que aquela pessoa não fique sofrendo daquele jeito mais. E você é um instrumento de Deus na vida daquela pessoa. Você vai orar e Deus vai fazer. Porque a chave de Davi está na tua mão. Deus entregou na tua mão a chave de Davi. O que você ligar na terra vai ser ligado no céu. Porque Davi entendeu quem era Deus. E Josias, ele foi se comparado como Davi, como Ezequias. Existiam muitos reis naquela época que foram perversos. Sabe por que pessoas têm saído de igreja, têm ido para outras igrejas? Pessoas não param em igrejas nenhuma. Por causa da perversidade do seu coração. São pessoas más. Pessoas más que não amam a Deus. Porque quem ama a Deus sujeita a autoridade. Quem ama a Deus entende
a questão de autoridade. Entende que você precisa ser confrontado, porque Deus te ama e não aceita você ficar caído, porque Deus quer fazer grandes coisas na tua vida, e essa identidade caída, profanada, você não vai a lugar nenhum, você não vai conquistar nada, você vai viver uma vida medíocre, querido. Não é essa a vontade de Deus. Deus escolheu um povo para conquistar uma terra, e nesse processo tanta coisa aconteceu. Deus mostrou quem era carnal, quem era espiritual. E o espiritual, ele herdou a herança de Deus. Mas o carnal, que ele estava fora do amor, fora da herança, fora das promessas. Porque é carnal, cogita das coisas desse mundo, cogita da carne, cogita da cobiça. Inveja o teu próximo. Sabe que muitos vêm para a igreja e começam a empolgar com a glória, com a presença. Empolga, que igreja, que maravilha. Aí quando vem a palavra, começa a confrontar, começa a vir. E você começa a comparar a sua vida com o outro, né? Peraí, mas aquele ali está prosperando, a vida está mudando, por que Deus não está fazendo a minha? Aí você se coloca nesse lugar de comparação. Aí você começa a invejar o outro. Aí você começa, né? Aí vem a cobiça, vem a maldade, vem aquilo que é perverso diante dos olhos do Senhor. Em vez de você ficar inconformado com essa natureza caída, a herança que nós recebemos do primeiro Adão foi uma herança caída. Existem tantas coisas que o Senhor quer fazer em nós, e a gente precisa estar inconformado para que Ele continue fazendo. Continue, sabe, o fogo não pode se apagar. O fogo não pode se apagar. Tem que ser contínuo, todo dia você tem que estar na presença, querido. Você precisa priorizar. Se você tem tempo para comer, você tem que ter tempo para buscar a Deus. Se você tem tempo para tomar banho, você tem que ter tempo para adorar a Deus, para buscar a palavra, buscar a face, o Deus de Davi. Você precisa buscar o Deus de Davi. Você precisa ser constante, porque Deus se agrada de quem é constante. Quem é inconstante, querido, Deus não se agrada. Você não vai conquistar nada com a sua inconstância, irmão. Seja inconformado com a sua inconstância. Não aceite o inimigo colocar a pata dele imunda na tua vida. Comece a guerrear, igual hoje o pastor Michel falou. Profetiza sobre os vales de ossos secos. Sabe essa área da tua vida que você olha, dá vergonha? Começa a profetizar. Profetiza. Eu não fui chamado por Deus para isso, para viver essa vida. Eu não fui chamado por Deus para ser medíocre, para ser miserável, para ser invejoso, para ser carnal, para cobiçar a mulher do outro, para ver pornografia na internet. Eu não fui chamado por Deus para isso. Seja inconformado, porque o Espírito de Deus, Ele intercede por vós com gemidos inexprimíveis e te faz orar como convém. Deus está investindo em você através do Espírito Santo, querido. Entenda isso. Se envergonhe quando você pecar, porque o Espírito Santo está ali, intercedendo por você. Há uma multidão de testemunhas nos observando, sabia? Há uma multidão, você não está sozinha nunca. Você não está sozinho nunca. Há uma multidão de testemunhas que falam em Hebreus. E naquele grande dia que está chegando, você vai estar diante do trono de Deus. E sabe esse talento que Ele colocou na tua mão? Você vai falar: aí meu filho, o que você fez com o que eu te dei? O que você fez com o que eu te dei? Eu te dei uma família abençoada, né? Eu te dei uma família que não estava no leito de cama, seu cônjuge, seu filho. Quantas famílias sofrem anos com o filho no leito, fazendo tratamento? Glória a Deus que nossos filhos têm saúde. Glória a Deus que nossos cônjuges têm saúde. Mas os nossos olhinhos estão lá no chão, igual a galinha, olhando o que ainda Deus não fez, olhando ainda não sei o que, murmurando. Mas o Senhor quer te elevar os teus olhos para Ele, para que você veja o que Ele já fez, e você agradeça, e você chore, agradecendo a Ele: Senhor, obrigada, porque era para mim estar debaixo da terra, era, Deus, para mim ter morrido naquele acidente, era, Senhor, para mim ter morrido naquela doença, mas eu estou aqui para proclamar as boas obras do Senhor, estou aqui para orar pelos enfermos, estou aqui, Jesus, para exaltar o Teu nome na terra. Você foi escolhido por Deus para exaltar o nome de Deus, para fazer o nome de Deus conhecido, como Ele falou para Josias aqui, como ele leu o livro e rasgou as suas vestes. Espera aí, nós estamos totalmente fora, nós estamos desagradando a Deus, porque Ele leu a palavra, a lei da aliança,
E ele falou: o que a gente está fazendo na nossa vida? Vai vir juízo, vai vir morte, vai vir destruição, vai vir cativeiro, porque não estamos guardando os mandamentos. E nós, irmãos, nos contentamos em ser crentes de domingo. Nos contentamos em ouvir a palavra e ficar por aquilo mesmo. Você nem lembra o que foi pregado domingo passado, porque você já se contentou em estar aqui, sair, daqui a pouco esquecer a palavra, que a palavra não ficou aqui, ó, gerando, sabe, um espírito quebrantado, gerando um espírito humilde diante do Senhor, para se quebrantar e orar, e buscar a face de Deus. Não, você chega em casa, já liga a televisão, já vai pedir alguma coisa para comer, e vai dormir e acorda amanhã, nem fala com Deus. Oh, querido, seja inconformado com isso. Chega dessa mente medíocre, vazia, que está errando o alvo, porque Deus trouxe uma paternidade para essa igreja. Uma paternidade de alguém que não se cansa, de alguém que está servindo, está viajando, está pregando, está orando, se cansando, está fadigado de tanto fazer aquilo que Deus chamou para fazer. É uma paternidade de Deus. E ai daquele que toca no ungido de Deus. Ai daquele que toca. A palavra de Deus diz, querido, que toda autoridade foi constituída por Deus. Toda autoridade foi constituída por Deus. E você não tem que falar mal de autoridade. Você tem que orar pelas autoridades. Porque Deus, Ele trata com toda a autoridade que Ele constitui. É Deus que faz isso, não é ovelha, não é ninguém. Porque nesse altar aqui há, querido, um fogo. Há um fogo. Quem sobe aqui, querido, sente esse fogo. É um fogo que está aqui, ó, todo dia, sendo gerado em nós, todo dia. E você precisa receber desse fogo, que não pode se apagar em nenhum momento. Oh, querida, esse fogo, ele leva a gente a acordar nas madrugadas. Esse fogo leva nós a acordarmos mais cedo para buscar a face dele. Oh, querido, esse fogo, ele não se apaga, ele não vai se apagar, até que ele volte, até que ele estenda a glória dele sobre toda a terra, até que nós viemos proclamar aos quatro cantos essa terra o evangelho de Cristo, libertando, curando, proclamando e fazendo dessa cidade uma cidade de avivamento. Por isso que Deus está te chamando. Eu quero que você feche os seus olhos, e eu vou ler Mateus para encerrarmos. Mateus, querido, 13. Aleluias. Espírito está aqui, o Espírito Santo de Deus, Espírito de poder, Espírito dínamos. Ele é poderoso, não há impossível para Deus. Lá no versículo 45 fala que o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi e vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Deus, Ele fez isso por nós. Ele deu tudo que Ele tinha de mais precioso, que era Jesus. Jesus Cristo morreu por nós, para que nós, igreja, fosse essa pérola. Ele comprou, Ele viu a pérola, uma pérola de grande valor. Ele olhou para nós e viu em nós algo de grande valor. E Ele deu tudo que Ele tinha para nós. Tudo que Deus tinha, Ele deu. Jesus Cristo, o Filho que deixou a sua glória para vir nessa terra, querido, para sofrer, para ser crucificado, humilhado, cuspido, massacrado por nós. E a gente se contenta em assistir um cultinho, em dar nossa ofertinha, nosso diziminho, e a gente se contenta com isso, sendo que o Rei da Glória veio para nos dar uma vida de poder, uma vida de autoridade, de renúncia, de santidade. Ele está te chamando, meu irmão e minha irmã, para você ocupar esse lugar nas regiões celestiais, de autoridade, de oração, de intercessão contínua, de você não retroceder jamais, de você caminhar para frente, prosseguindo, sendo santo, santo porque Ele é santo. Ele não manifesta aonde não há santidade, onde há altares profanados, querido, Ele não vai manifestar. Não adianta, pode jejuar muito, pode jejuar muito, mas se há profanação na tua casa, Ele não vai manifestar. Ele está manifestando a misericórdia. Você não foi consumindo ainda pela misericórdia. Você que tem o hábito de mentir, o teu pai é o diabo. Se você vê na internet, se você vê, querido, essas coisas na internet, oh querido, querido, quem está ali com você não é Espírito de Deus.
Não é, são demônios imundos. Demônios imundos. Oh, existem demônios da religiosidade também, que traz frieza no teu coração, indiferença, que você, querido, não consegue se quebrantar. O coração é duro. Deus te entrega aos seus próprios desejos, porque você despreza a Deus. Esse espírito, esse demônio da religiosidade te acompanha, e você tem um coração indiferente à obra de Cristo, à obra da cruz. Oh, mas hoje o Senhor, Ele quer renovar essa aliança. Oh, Ranasso Mandaragaço. Oh, 2 Crônicas 34, no versículo 29, então o rei deu ordem, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele foram todos os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. E o rei leu diante deles todas as palavras do livro da aliança, que havia sido encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé no seu lugar e fez aliança diante do Senhor para o seguir, guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos de todo o teu coração e de toda a tua alma, cumprindo as palavras da aliança que estavam escritas naquele livro. Todos os que se encontravam em Jerusalém e em Benjamim concordavam com essa aliança, e os moradores de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus dos seus pais. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e obrigou todos os que estavam em Israel a servir o Senhor, seu Deus. Enquanto Josias viveu, não deixaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. Ele viveu uma vida santa, ele agradou a Deus, ele pagou todo o preço que teve que pagar, para ele acabar com aqueles ídolos, e fez o povo santificar. Deus tem levantado homens e mulheres para santificar o seu povo. Jesus está te chamando para seguir Ele. Será que você é um discípulo? Ou você vai ser que nem aquele jovem rico que entristeceu quando encontrou com Jesus? Porque ele falou: vende tudo que você tem, ó, dá para os pobres, segue-me. Ele não conseguiu dar valor a Jesus do que as riquezas da terra. Talvez você tenha dado muito valor às riquezas da terra, né? Se ocupado muito com as coisas da terra. Porque, querido, se Deus não trabalhar para você, em vão é o seu trabalho. Se não edificar o Senhor a tua casa, em vão o teu trabalho. Então o Senhor está te chamando a seguir a Ele. Vem, querido, você pode ficar de pé, se colocar diante do Senhor com o coração assim, deixar Deus arrancar todos os altares profanados do teu coração. Será que há uma prontidão em você hoje consertar com Deus? Ou você quer deixar para ano que vem? Deixa para um outro dia, né? Hoje eu não estou tão disposto a isso não. É uma questão de decisão, irmãos. De decisão de você mandar esses espíritos embora da tua vida, da tua casa, e deixar Deus se manifestar da forma como Ele é, da forma que Ele quer. Porque quando Deus toma a direção da nossa vida, querido, você vai experimentar o que é a abundância de Deus. Você acha que você sabe o que é abundância. Você acha que você sabe o que é o melhor. Peraí, eu fiz a melhor escolha. Peraí, eu quero viver isso aqui primeiro. Querida, é mediocridade, é miséria comparado o que o reino, a realeza de Deus tem para você. Porque a realeza de Deus tem uma vida em abundância, sabe? Só que você quer negociar, né? Com esse reino. Peraí, não, eu dou isso aqui. Não vou dar meu dízimo todo, é muita coisa, né? Eu vou dar isso aqui para Deus. A gente negocia, a gente não obedece. Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Holocausto, sacrifício eu não quero. Deus, despreza sacrifício, sabe? Não vou dar isso aqui, não vou dar isso. Não, Deus quer obediência. Deus quer obediência. Deus quer que você cumpra os mandamentos. Deus quer que você esteja fundamentado nos princípios da palavra. Conserte. Deus já está te incomodando já, irmão. O Espírito Santo já está falando com você, já está te incomodando a consertar com Ele. O que Ele já te falou, por que você está sendo tardio em cumprir? Ore nesse momento.
teu filho, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Quero que você que identificou altares profanados na tua vida, hoje você decide repará-los. Aquilo que o Espírito já te mostrou, você vem aqui no altar, você vai se ajoelhar no altar de Deus e você vai consertar hoje, tomar uma decisão de não retroceder mais nessa área da tua vida. Você vai ser fiel a Ele, você vai ser fiel ao Deus Todo-Poderoso, e o Senhor, Ele vai manifestar com abundância na tua vida, abundância da glória, abundância da presença, abundância de Deus. Saia do teu lugar. Sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Caia fogo do céu, queima este altar. Mostra pra este povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar. Mostra pra este povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar. Mostra pra este povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar. Mostra pra este povo que há Deus em Israel. Sou teu templo. Queridos, olha só, feche os seus olhos todos, por gentileza. Gálatas 5. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Deus nos chamou para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito: ame o seu próximo como a ti mesmo. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Nossa, que Ora, as obras da carne, elas são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os provei, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então vocês que ainda identificam as obras da carne que eu citei aqui no livro de Gálatas, querido, você precisa hoje mandar embora esses demônios que estão alimentando essa carne sua.
São espíritos que, se você hoje decidir reparar o altar do teu coração a Deus, esses espíritos não vão mais ter poder na tua vida, porque foi para a liberdade que o Senhor nos chamou, para a liberdade. Ele não quer que você fique escravo, Ele quer você livre. Tantos hoje, nessa noite, precisam estar aqui na frente, no altar. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus nessa noite, queridos. Precisamos nos humilhar. Você que quer vir aqui, saia do teu lugar. Decida hoje ser livre desses espíritos imundos, em nome de Jesus. Fogo do céu, queima este altar, mostra pra este povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra este povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra este povo que há Deus em Israel. Sim, há Deus aqui neste lugar. Sim, há Deus em Pouso Alegre, o Deus de toda a terra. Mostra que tu estás vivo. Nessa noite nós precisamos de ti. Todos nós precisamos ser livres. Livres, se o Filho nos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Um povo livre que se move na liberdade do Espírito, que não tem do que se envergonhar, porque o preço Ele já pagou. E toda maldição foi lançada na cruz. Ele não quer imputar em vocês a maldição, o pecado, mas Ele arrancou. Oh Jesus, obrigada Senhor, obrigada Jesus, obrigada Senhor. A igreja, orem em línguas, orem pelos que estão aqui à frente. Estamos num momento de guerra espiritual. Ídolos nós declaramos, fortes ídolos são derrubados nessa noite, nesse lugar. Oh, obrigado, nós declaramos eles humilhados, declaramos um manto de vexame sobre os inimigos que intentam contra o povo de Deus. Nós declaramos derrubados. Tudo que te afronta, tudo que tenta te humilhar, chega, em nome de Jesus, seja livre da inconstância, seja livre da imoralidade sexual, seja livre do ciúme, seja livre da discórdia, seja livre nessa noite, da cada bebedeira, do álcool, do vício, seja livre da idolatria, seja livre. Talvez o teu filho é teu ídolo, talvez você tenha medo dele morrer, talvez você tenha medo da tua esposa morrer, de teu pai morrer, porque são pessoas que você tem no teu coração, querido, como um ídolo que ocupa o lugar de Deus. Isso é ídolo, quando pessoas que nós amamos ocupam o lugar que é de Deus, de reverência, de você se dedicar, sabe? Ninguém pode ocupar o lugar no teu coração maior do que Deus. A
tua força maior tem que ser para Deus, a tua dedicação maior tem que ser para Deus, o teu amor maior tem que ser para Deus. Isso é idolatria. Nós rejeitamos nessa noite, Deus, toda idolatria da nossa vida. Senhor, examina-nos e vê se há em nós, Senhor Deus, algum ídolo. Você pode orar assim, igreja. Senhor, vê se há em mim algum ídolo. Me faz sonhar, me revela, Deus, aquilo que eu não consigo enxergar, Senhor, me mostra. Peça para Deus, Ele vai te mostrar. Talvez hoje não, mas outros dias Ele vai te mostrar em sonho. Ele vai te mostrar, querido, uma revelação. Rigato mandos da canaço. Orar em línguas edifica o teu corpo, edifica o teu espírito, edifica as tuas emoções. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vem Espírito, enche, nós nos esvaziamos para que o Senhor nos encha, da glória, do conhecimento, da revelação, do amor, da dedicação ao Senhor, do coração apaixonado por Ti, que ama a Tua presença, mais do que tudo, que tem o fogo do Espírito continuamente dentro de nós. Seja querido agora, seja batizado com fogo do Espírito. Receba o fogo do Espírito na tua vida, que desce desse altar para a tua vida agora. Toca agora a tua vida. Esse fogo. Receba. Oh, ganharás, queimando toda palha seca, queimando toda impureza a tua vida agora. Seja queimado. Saia daqui todo leve. Você vai sair daqui leve. Você vai sair daqui livre, leve. Oh, chorocotoroba, chorocotorobandaragá. Aleluia. Te amamos, Jesus. Obrigada, Deus, pela tua presença, pelo teu poder, pela tua palavra. Somos livres para dominar, para governar nessa terra. Oh, toda angústia e tristeza, querido, vai embora da tua vida. Oh, toda intimidação de Satanás na tua casa. O Senhor te chamou para guardar a tua casa, guardar a tua família, receber a herança de Deus que te espera. Por isso o Senhor te coloca no mundo, numa região celestial, numa região espiritual, para você governar como um príncipe, como uma princesa de Deus. O que você ligar na terra vai ser ligado no céu. Mas para isso tenha reparado os altares da tua vida. O Espírito vai continuar movendo, falando, conduzindo você durante a semana a reparar, a consertar coisas que talvez no seu casamento você faz, que desagrada a Deus. O Espírito Santo vai te levar a consertar com teu cônjuge, para que o leito matrimonial seja santo, porque o Senhor quer se manifestar de uma forma mais intensa na tua família, na tua casa, porque Ele quer te conduzir à vitória. Quando o povo levantava ídolos em Jerusalém, o povo sofria. Pessoas sofrem porque têm deixado os ídolos nas suas casas, nos seus corações, e isso tem desagradado a Deus. Não viva de misericórdia, irmãos, mas viva debaixo dessa herança maravilhosa, a promessa, a palavra, a presença de Deus. Eu não quero viver de misericórdia, eu quero viver de plenitude. Muitos contentam com a misericórdia, é muito pouco diante da plenitude de Deus, é muito pouco. Deus quer mais para você. Ele é o teu Pai e Ele te dá um destino. O Pai sabe o que faz, e Ele quer levar você a desfrutar da plenitude, de ser bênção na vida de muitos. Amém? Não é ser avarento. Deus quer fazer você, querido, ser abundante de bênçãos, para que você abençoe a muitos. Aleluia. Glória a Deus. Dê um aplauso a Jesus.
Você vai separar a tua oferta, teu dízimo, tua primícia. E você não vai permitir, querido, ser infiel a Deus, porque de Deus ninguém ganha em dar. Você oferece a Deus aquilo que é de direito a dele, o dízimo é dele. Nós não podemos roubar a Deus. E a palavra diz: se você não devolve o dízimo, você é ladrão. Querido, não é nada, não é nada. Aquilo que Deus nos pede, querido, não é nada comparado ao que Ele nos dá. Amém? Ele é rico, Ele nos dá tanto. Então separe tua oferta, teu dízimo, tua primícia. Aquele que tem fé para dar primícia, querido, vai colher muito. Amém? Aqueles que semeiam, aqueles que vão colher muito. Atrás tem o pastor Michel com a maquininha. Você pode ofertar no cartão. Você que está em casa, tem a conta aí na televisão. Em nome de Jesus, vamos ofertar, semear com alegria. Em nome de Jesus. Mostrou-me seu perfeito amor, me resgatou para que eu pudesse cantar. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar para eu passar por ele. Mostrou-me o seu perfeito amor, me resgatou para que eu pudesse cantar. Eu sou filho de Deus. Oh Senhor, nós somos teus filhos, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Estamos assentados em regiões celestiais, felizes, alegres, porque a tua graça nos basta e o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, ó Deus. Obrigada, Senhor Deus, a tua alegria a nossa força é. Aquele que está triste, receba a alegria de Deus. Aquele que está fraco, receba a força de Deus. E aquele que está inconformado, receba do braço forte do Senhor, a potente mão do Senhor a seu favor. Em nome de Jesus, saia daqui, querido, livre de toda escravidão do pecado, porque Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Estamos num reino inabalável. O reino de Deus é inabalável. Você não vai ser abalado por más notícias, você não vai ser abalado por circunstâncias, por escassez. Você vai passar todo o processo glorificando, adorando, exaltando o nome santo do Senhor. E Ele vai te dar vitória, porque a vitória vem do Senhor, do general de guerra, do Senhor dos exércitos, do Deus do impossível. Ele vai fazer. Você não vai confiar na tua força, você não vai mais confiar na tua força. Ele peleja por você, Ele te abençoa, Ele faz transbordar o teu cálice, querido. Ele faz transbordar a tua casa de bênçãos, de alegria, de amor. Amém? Glória a Deus, aleluia.